Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Hoje, na Escola de Poder, ainda falando das mentes poderosas, das pessoas que têm alta capacidade, nós vamos falar hoje sobre locus de controle, que está dentro do assunto que a gente tem falado nessas últimas aulas aqui no nosso curso de poder pessoal. Hoje eu quero trabalhar com vocês questões muito simples, mas que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente trabalha aqui no canal. Primeiramente, nós temos aqui a nossa ponta de poder, ou seja, aqueles que atingiram o topo do conhecimento. Nós já falamos aqui sobre triângulo de poder, crença plena, né? Simbiose e outros assuntos mais. E hoje eu quero explicar para vocês uma coisa que é interno e externo. Nós falamos sobre realidade objetiva, que tudo vai se encaixar aqui, você que acompanha vai entender o que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Poder interno, poder externo. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu trabalhei para um homem em São Paulo, anos atrás. E nessa época foi uma época muito bacana, porque eu trabalhei com pessoas que tinham um poder muito forte interno. E o que acontece? Interno é poder real. Lembra que nós falamos aqui na realidade objetiva? O poder interno, ele faz parte do absoluto. Para nós adiantar aqui, para você começar já a entender, o poder externo é o ilusório. É o ilusório. O que acontece? Este aqui é aquele que a gente fala que corre o risco de se perder. Mas eu trabalhei com um empresário e eu aprendi bastante coisa com esse homem. E uma das coisas que eu percebi na história dele foi assim, ele tinha um sócio que deu um golpe nele. E na época ele perdeu milhões de reais. É um desses empresários de 6 dígitos, né? E quando ele perdeu tudo aquele dinheiro, ele só tinha uma coisa com ele, o poder interno. Ou seja, todo o conhecimento que ele tinha. E ele tinha uma coisa já desenvolvida nele, que é aquilo que nós chamamos de, que está dentro do triângulo aqui, né? Lembra que nós dividimos aqui? Crença. Real. De poder. Lembrando que todo conhecimento você o leva para onde quer que você vá. Não tem nada e ninguém que possa tirar de você esse conhecimento. E esse empresário, ele foi à falência. E aí tudo que ele tinha era o poder interno. E ele conhecia outros empresários do Ceasa e chegou neles e falou: olha, eu preciso de uma quantia de dinheiro X, mas não é uma quantia simples. Quando a gente diz assim, esses homens de 6 dígitos, para eles recomeçar, é coisa assim de 500 mil o empréstimo que ele pede. Não é 500 reais, sabe, para comprar material para fazer bolo e vender no semáforo, na lanche, nas obras de construção, para retomar a sua vida. Ele pediu, foi 500 mil reais. Mas as pessoas que têm poder interno e real, elas têm uma coisa que vem aqui embaixo e que você sabe que é difícil você conquistar isso, que é lembra no vídeo Confiança Plena no Poder? Eu disse que se uma pessoa dessas chega na sua casa, ela começa a conversar e em 15 minutos ela consegue convencer você de que ela vai fazer seu dinheiro dobrar. Daí que essas pessoas, não estou falando de falsários, hipócritas e malandros, estou falando de pessoas de poder, que elas não têm interesse de
roubar ou ficar dando golpes. Essas pessoas têm poder real para mudar a realidade em volta. Mas às vezes elas precisam de um começo. Mas elas têm o quê? Aliado ao poder interno e absoluto, confiança. Você não confia em Deus? Deveria. Nós deveríamos confiar muito na centelha divina, mas nós preferimos ter fé no que vemos, no externo, e não no interno, naquilo que não vemos, né? Na intuição, em coisas que os nossos sentidos falam. Não, a gente prefere ver Tomé, ver para crer, né? Então o ilusório está aqui desse lado e o interno está aqui, né? Que é o real, né? Tá. E esses empresários resolveram então e deram o dinheiro para ele. Em 6 meses, ele voltou lá e pagou os 500 mil reais que ele tinha pedido emprestado. Nesta altura ele já tinha um dígito, né, 1 milhão de reais. Então ele já tinha 500 mil para começar por ele. Então daí ele começou, né? E ele falava uma coisa interessante para mim. Às vezes ele chegava no escritório e eu estava lá no computador vendo besteiras, né? Me entretendo. E ele chegou e falou assim: por que você não pega por 10, 15 minutos, meia hora por dia, em vez de você ficar se entretendo tanto no computador, você não vai ler? E aí ele falou de práticas que, assim, eu fui ver depois com o Hélio Couto, que esses homens já tinham essa crivo. Porque esses homens já estavam chegando aqui, ó. Lembra que nós falamos dessa parte da pirâmide que divide em 3, né? A ciência, alquimistas e magos, né? Esses homens, eles são diferentes. Eles não são carentes de entretenimento. Quando nós somos jovens, nós queremos muito entretenimento, não conseguimos fixar, não temos foco em um objetivo. E daí que nós não rendemos tanto quanto deveríamos e não desenvolvemos um poder interno, né? Mas para chegar nessa posição, é que eu trago para vocês sempre, para chegar aqui, você tem que desenvolver um poder muito forte de reflexão, né? Refletir bastante e depois ir à luta, né? Então, para você ir entendendo como funcionam esses homens e mulheres de poder, vocês vão saber o cerne e a base da semente, né? A gente está explicando tudo isso aqui, é uma grande semente a ser cultivada no solo, dentro do seu corpo. Nós cultivamos dentro do externo, lembra que nós falamos lá? Você tem que entender que é um jogo, você tem que entender que você está dentro de uma matrix, seja lá uma ilusão, maia, que eles falam. Você é, na verdade, o poder interno, o espírito, né? Você é o espírito, mas você está dentro de um corpo. Corpo material, temporário, ilusório, né? Verdade relativa, verdade absoluta. Pega e divide aqui no meio, entendeu? No meio. Para você entender a dualidade da vida. A dualidade vem para você compreender tudo isso. Não quer dizer que no outro plano, quando você sai do corpo, quando você desliga deste corpo, não quer dizer que você não tem um corpo mais sutil. Por isso que, quando eu digo poder interno, tudo que nós desenvolvemos aqui, nós levamos com a gente. Então é muito importante que você compreenda que qualquer coisa que você desenvolva na Terra, você vai levar para o outro lado. Ok? Vou ficar por aqui. A cada dia eu vou falar um pouco para que você reflita e compreenda. Então, volta algum vídeo, assiste. Eu sei que às vezes eu não explico muito bem algumas coisas, mas a minha função principal aqui é desenvolver justamente essa metodologia, é desenvolver um jeito e um caminho arquetípico de influenciar as pessoas a serem, vamos dizer assim, deixar de ser escravas do sistema.
Você pode até conviver com o sistema, mas o sistema não pode ser seu dono, né? Você que está na base da pirâmide, que a gente tem falado aqui, e que quer ascender a uma mudança real que influencie positivamente o planeta, você tem que estar buscando essa liberdade interior, né? Essa liberdade imaginativa que a gente fala aqui, ok? Obrigado. Serenidade profunda a todos nós. Eu me torno você. Namastê. Até o próximo vídeo.